Olá pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje vamos falar sobre correlação. Então vamos explicar um pouquinho o que é correlação e vai ficar mais claro no que a gente for apresentando os casos, os exemplos e mais slides. A correlação é um campo em que a gente estuda um fenômeno que ocorre quando uma variável ela está, de certa forma, atrelada a outra por algum motivo, que aí outros métodos de pesquisa vão indicar, mas os números apontam que uma variável está dependente da outra, acompanha a outra nas suas transformações, nas suas mudanças, principalmente de frequência. Então, por exemplo, é quando eu tenho uma variável que quando ela sobe, a variável companheira sobe também. E quando essa variável desce, a variável companheira desce também. Também existe uma correlação invertida, às vezes, em que quando uma vai para a esquerda, a outra necessariamente vai para a direita. Então, é quando uma variável tem a sua mudança atrelada à mudança de outra. Quando uma muda, a outra muda junto. Se essas duas variáveis mudam conjuntamente, seja no mesmo sentido ou em sentidos opostos, eu chamo esse fenômeno de correlação. E isso é muito importante para a gente verificar num dado sistema como que as variáveis interferem umas com as outras. Então, se eu tenho uma que quando eu mexo nela, a outra se mexe também, seja no mesmo sentido ou em sentidos opostos, então eu tenho aí o fenômeno da correlação. Quando a gente vai estudar o fenômeno da correlação, é muito comum que a gente trabalhe com um gráfico chamado de gráfico de dispersão, que é esse que a gente tem aqui na tela. Como é que ele funciona? É um gráfico que apresenta duas variáveis, né? Uma variável no eixo x e uma variável no eixo y. Cada bolinha azul que vocês estão vendo é uma interseção entre os dados das duas variáveis que foi coletado de um participante da pesquisa. Então, cada bolinha azul dessa é uma pessoa, ou melhor, dados que foram coletados, um par de dados que foi coletado de um único participante da pesquisa. Então, nesse caso aqui, nós temos 10 participantes. 10 pessoas forneceram duas informações, ou seja, dados de duas variáveis, para que a gente pudesse montar este gráfico. Um gráfico exemplo desse seria, por exemplo, um gráfico de peso versus altura. Eu chegaria para alguém e perguntaria, qual é o teu peso? E anotaria. Qual é a tua altura? Anotaria. Faria a interseção no gráfico entre peso e altura e desenharia a bolinha ali naquele ponto que as duas linhas se encontram. Fazendo isso para todo mundo que participou da minha pesquisa, eu tenho a configuração do gráfico de dispersão. Nesse caso aqui, eu uso o gráfico de dispersão para tentar visualizar uma tendência de correlação. Falando de outra forma, eu observo no gráfico que ele dá a impressão de que quando o eixo x aumenta de valor, o eixo y também aumenta de valor nos dados, o que indica que quando uma variável muda, a outra variável muda também. Nesse caso aqui, no mesmo sentido. E quando a gente tem esse fenômeno em que quando uma variável muda, a outra muda também, a gente vai chamar isso de correlação. Como essas duas variáveis evoluem no mesmo sentido, quando uma aumenta, a outra também aumenta, então a gente vai chamar esse fenômeno de correlação positiva. Então a gente chama de correlação positiva quando ocorre um fenômeno em que a variável principal sobe, a variável acompanhante também sobe. Se a variável acompanhante descer, a variável principal vai descer também. Elas caminham juntas. Esse movimento é bidirecional. Então, o fato de ser positivo indica que elas aumentam conjuntamente. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. O mesmo ocorre para quando uma diminui. Se uma diminui, a outra vai diminuir também. Então, a correlação positiva é quando elas caminham no mesmo sentido, seja esse sentido para aumentar, seja esse sentido para diminuir.
mas caminham juntas. Também é possível a ocorrência de uma correlação negativa. Como é que funciona? Nesse caso, uma variável vai acompanhar a outra, mas caminhando em um sentido oposto. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Se uma diminui, a outra aumenta. É como se elas tendessem a se afastar. Se uma vai para um lado, a outra vai para o outro lado. Então, vamos observar o gráfico que a gente tem aqui na tela. Quando um valor no eixo x aumenta, olha o que é que acontece com o valor no eixo y. Ele diminui. E quando um valor no eixo y aumenta, a gente tem uma diminuição dos valores do eixo x. Nesse caso, sentidos opostos. Há uma correlação porque esse movimento entre as duas está atrelado, mas está atrelado em sentidos opostos. Um exemplo real, um exemplo prático, é a relação que o IBGE aponta entre escolaridade e quantidade de filhos. Quanto maior a escolaridade, menor a quantidade de filhos, pelo menos em termos médios populacionais. E quanto maior a quantidade de filhos, menor a escolaridade. Quando a gente vai observar os dados do IBGE, a gente vê que essas duas variáveis têm uma dependência entre elas, em termos de mudança de frequência, sendo que ocorre em sentidos opostos. No que aumenta a escolaridade, diminui a quantidade de filhos. No que aumenta a quantidade de filhos, diminui a escolaridade, isso observando uma amostra populacional. Neste próximo caso, o que a gente tem é um fenômeno interessante. Durante um certo momento, a gente vê uma correlação positiva, ou seja, na primeira parte da curva que está apresentada aqui no gráfico, quando um dado aumenta, o outro dado também aumenta, de cada variável. Mas chega um ponto em que essa correlação positiva ela se inverte e se torna uma correlação negativa, de maneira tal que quando um dado de uma variável aumenta, os dados da outra variável passam a diminuir. Nesse caso, a gente vai chamar esse fenômeno de correlação não linear. A correlação não linear ela tem essa característica de que em algum ponto dos dados há uma mudança de uma correlação negativa para uma positiva e vice-versa. E o gráfico ele tem esse formato de U ou de V. Ou seja, você tem uma ponta do gráfico para cima, uma ponta do gráfico para baixo, e a ponta é o momento em que os dados mudam o tipo de correlação, de positiva para negativa ou de negativa para positiva. Vamos dar um exemplo disso aí. Imaginem que uma das variáveis seja consumo de álcool e a outra variável seja habilidade verbal. Muita gente passa por essa situação quando consome álcool. Ao ingerir álcool, pelo menos as primeiras quantidades, aumenta a fluência verbal. A pessoa consegue falar com maior tranquilidade, fala mais palavras, se expressa até melhor. Então, no que aumenta a quantidade de álcool, vai aumentando a fluência verbal dessa pessoa. Mas chega um ponto da ingestão da quantidade de álcool que ocorre uma mudança. A partir de uma certa quantidade do álcool, o álcool, em vez de facilitar a fluência verbal, a habilidade de uma conversação e de falar, o álcool começa a atrapalhar, de maneira tal que quanto maior a quantidade de álcool vai ficando, pior vai ficando a capacidade da pessoa se expressar. Este novo caso é o mais fácil de explicar. É quando não tem correlação nenhuma, ou seja, quando uma variável aumenta, pode acontecer qualquer coisa com outra variável, não tem necessariamente uma dependência no aumento ou na diminuição da frequência entre elas duas. A gente vai chamar esse tipo de situação de correlação nula. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o conceito de correlação em uma pesquisa aplicada. No caso aqui, eu tenho um gráfico que foi retirado de um artigo chamado Depressão e Atividade Sexual Adolescente em contextos de relacionamento romântico e não romântico. Vamos lá, o que é que a gente tem aqui? No eixo X, a variável é idade.
e a idade começa com o mínimo 13 e vai até o máximo de 18. Então, aqui a gente tem o nosso mínimo, 13, nosso máximo, 18. E no eixo Y, a gente tem a frequência de sintomas depressivos. De um lado, idade, eixo X, no eixo Y, sintomas depressivos. Eu tenho também dois tipos de linha, uma linha contínua e uma linha tracejada. Nas duas linhas, a gente está falando de sexo em um contexto não romântico. Então, para a linha contínua é não, e para a linha tracejada é sim, no que se refere ao sexo em um contexto não romântico. Ou seja, fora do casamento, fora de um namoro estável, fora de um contexto romântico. Então, temos uma linha sim e uma linha não para atividade sexual nesse contexto. Então, vamos lá. No caso da linha contínua, que é o pessoal que não pratica atividade sexual no contexto fora de um relacionamento romântico, nós temos que, inicialmente, a ocorrência dos 13 para os 14 anos de idade de sintomas depressivos é muito baixa. Vejam que é quase que no piso, né? É bem baixa mesmo. Mas quando a gente olha para a frequência de queixas depressivas entre os adolescentes de 13 a 14 anos, que sim, praticam atividade sexual fora de um contexto romântico, a quantidade de queixas depressivas é bem maior. Vejam que a distância entre os dois é muito grande. Então, nesse primeiro gráfico que a gente está olhando, é apenas frequência. Em pontos muito específicos do tempo, ainda não é possível, até aqui, a gente falar de correlação. A gente pode apenas fazer o quê? Comparar frequência. Queixas depressivas entre quem, sim, apresenta atividade sexual, no contexto não romântico, é alta, em comparação com quem não pratica atividade sexual em um contexto não romântico. Mas vejam o que acontece quando a gente expande a coleta dos dados para as outras idades. A gente pode, então, começar a falar de correlação. Porque, observem, vamos começar pelo que acontece com quem não apresenta sexo fora de um contexto romântico, que é a linha contínua. No que a idade vai aumentando de 13 para 14, de 14 para 15, no que a idade que está no eixo X vai subindo, a ocorrência de sintomas depressivos também vai aumentando. Vejam, a reta ela vai subindo no eixo da idade e subindo também no eixo de queixas depressivas. Vamos ver o que é que acontece com o pessoal que, sim, pratica atividade sexual fora de um contexto romântico. No que a idade avança, a frequência de queixas depressivas começa a diminuir ao longo do tempo. Então, o que é que a gente tem? Que no eixo X e no eixo Y, nos dois casos, temos uma dependência. Entre o pessoal que, sim, pratica atividade sexual em um contexto não romântico, temos uma correlação do tipo negativa. Quanto mais aumenta a idade, menos sintomas depressivos são relatados na nossa amostra. No caso daqueles que não praticam atividade sexual fora de um contexto romântico, a gente pode observar uma correlação do tipo positiva. E uma vez que a correlação é positiva, no que aumenta a idade, vai aumentando também o relato de queixas depressivas. Então, de um lado, a gente tem uma linha mostrando uma correlação positiva e depois uma correlação negativa. Vamos observar agora o que acontece se a gente fizer uma brincadeira. O que é que seria a brincadeira? Não tem isso no estudo, tá? Isso é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui. A gente vai extrapolar essas linhas e ver o que é que acontece no futuro. Eu desenhei aqui, em cima da linha, uma outra linha, de forma que a gente pode ver o que supostamente, supostamente vai acontecer no futuro se essas tendências permanecessem. Eu fiz as contas aqui, por volta dos 21 anos de idade, a gente teria uma inversão. Ou seja, aqueles que dizem não para a prática de sexo fora de um contexto romântico iriam apresentar uma quantidade de sintomas depressivos maiores ao longo dos anos
do que aqueles que dizem sim para atividade sexual fora de um contexto romântico. Daí eu fiz uma pergunta aqui para a gente conversar um pouco, né? Interação sexual não romântica é fator de risco ou é fator de proteção para a ocorrência de queixas depressivas? Olhando para esse gráfico extrapolado aqui. Olhando para cá, a gente vai ter que responder assim, depende. Depende da faixa etária, né? Depende do momento em que a gente estiver coletando esses dados. Se a gente está falando de um público adolescente, a gente pode colocar que, olha, a atividade sexual fora de um contexto romântico parece que é fator de risco para queixas depressivas. Mas a partir do momento que a pessoa sai da adolescência e entra na vida adulta, a atividade sexual fora de um contexto romântico, ela se apresenta como um fator de proteção, ou seja, o grupo de pessoas que relatam queixas depressivas é muito menor entre aqueles que praticam sexo fora de um contexto romântico. Claro, usando o faz de conta dos dados que a gente fez aqui. Para confirmar isso mesmo, a gente teria que fazer uma nova pesquisa. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui para explicar para vocês um outro conceito que é muito tradicional de ser discutido na literatura de correlação, que é o conceito de correlação espúria. De um lado, eu tenho como variável o quanto os Estados Unidos gastam com a corrida espacial, o quão eles gastam com o desenvolvimento e implementação de tecnologias para viajar para o espaço. É a linha vermelha do gráfico. A outra linha, que é a linha preta, é a linha que mostra a ocorrência de suicídios por enfocamento. E se a gente olhar para as duas linhas, existe uma certa coincidência mórbida que, quando o gasto do governo americano com a corrida espacial aumentou, também ocorreu em paralelo um aumento no número de suicídios. Quando esse gasto estabilizou, mesma coisa ocorreu com a ocorrência de suicídios por enforcamento. E assim por diante. A gente vê aqui que tem uma correlação do tipo positiva, pelo menos de forma aparente tem uma correlação de forma positiva, porque é muito óbvio que o quanto os Estados Unidos gastam com viagens espaciais e tecnologia espacial não tem nada a ver com quão a maioria das pessoas tem de motivo, razão ou circunstância para tentar o suicídio por enforcamento. Então, quando a gente encontra uma correlação entre duas variáveis que você obviamente sabe que aquilo não tem a ver uma coisa com a outra, você chama isso de uma correlação espúria. É uma correlação que ela é dada ao acaso, ela é fortuita. Essas duas variáveis não têm uma influência direta uma sobre a outra. Vamos ver outro gráfico que aponta uma correlação espúria. No eixo X eu tenho os anos e no eixo Y eu tenho, de um lado esquerdo, a quantidade de dinheiro que foi gasta na compra de comida orgânica e do lado direito eu tenho a quantidade de indivíduos que foram diagnosticados com autismo. E se a gente olha para o gráfico, ele apresenta uma correlação positiva muito forte. Ou seja, no que o número de vendas com comida orgânica aumenta, aumentou em paralelo também o número de pessoas diagnosticadas com autismo, né? Se a gente olha para esse gráfico aqui sem pensar muito, dá a impressão de que, olha, parece que a comida orgânica é fator de risco para o surgimento, o incremento do número de pessoas com quadro de autismo. Mas a gente sabe que isso não tem relação. Já há estudos que investigam isso e não há relação nenhuma entre o consumo de comida orgânica e a ocorrência do diagnóstico de autismo. Nós temos aqui um novo caso de correlação espúria. E aqui o caso de correlação espúria mais famoso da história. Todo mundo que bebeu água eventualmente morreu. Então nós temos uma correlação de 1 para 1. Ou seja, 100% das pessoas que beberam água eventualmente morrem. Nem por isso eu vou dizer que a causa da pessoa ter falecido foi ela ter bebido água. O que a gente tem aqui é uma correlação espúria, e mesmo que fizesse algum sentido, a gente poderia falar apenas de uma dependência entre as variáveis. A gente não poderia também falar de uma relação de causa e efeito, uma relação mecânica. Na estatística, quando a gente quer falar de correlação, a gente tem que dar um valor matemático para o quão correlacionadas duas variáveis estão. E existe uma fórmula para calcular isso, e existe um valor que indica para a gente se a correlação entre uma variável e outra existe ou não, se é fraca ou se não é. O
que é que a gente vai fazer? A gente vai pular a fórmula, a gente não vai falar da fórmula da correlação. Quem quiser dá uma olhadinha no Google, coloca lá fórmula da correlação, leva um susto e volta. Eu não vou nem mostrar ela aqui, porque a gente não vai aplicar essa fórmula no papel. Eu tenho amor à vida, eu gosto de vocês, deem uma olhada como é a fórmula e vocês vão entender o que eu estou falando. A gente vai trabalhar apenas com o valor já calculado. A gente vai colocar os dados no software, o software vai dizer o valor para a gente vai aprender aqui não a calcular, mas a interpretar o valor numérico que indica para a gente propriedades, qualidades e se tem ou se não tem uma correlação entre as duas variáveis. Na estatística, a letra que representa esse cálculo é a letra R minúscula. Então, toda vez que a gente vê agora a letra R minúscula, a gente está fazendo uma referência ao quão correlacionada uma variável está com a outra e de que forma. Quando a gente vai fazer o cálculo do R, a gente só tem que prestar atenção no computador e quando a gente for fazer, eu vou avisar vocês, vou explicar novamente, que dependendo da maneira como as variáveis estejam, a gente tem que usar uma fórmula ou outra fórmula. Isso a gente vai ver em aulas no futuro, não se preocupem com isso agora. O valor da letra R, que é o símbolo que representa o quão uma variável pode estar relacionada a outra, se apresenta numa escala que tem como mínimo o valor -1 e tem como máximo o valor +1. Então, toda vez que a gente for calcular o valor do R, ele vai dar um resultado que vai oscilar dentro dessa janela, dentro dessa margem, que vai de -1, passa pelo 0 e vai até +1. É nessa amplitude que a gente vai ter o valor do R. Nunca a gente vai ter um R menor que -1 e nunca a gente vai ter um R maior do que +1. Ele oscila dentro dessa escala. Quando a gente tem um R igual a 1, que é o valor máximo, a gente tem uma correlação chamada de perfeita positiva. É uma correlação que é muito difícil de aparecer na pesquisa em psicologia, porque é uma correlação 1 para 1 perfeito, sem tirar nem pôr. Quando aumenta um tijolo da primeira variável, vai aumentar também um tijolo da segunda variável. É uma correlação perfeita. A correlação que tem valor -1 também é perfeita, só que ela é negativa. O sinal dela é negativo. E sendo negativo, é aquela correlação em que uma variável dá um passo para a direita, a outra variável dá um passo para a esquerda. Ou seja, é uma relação negativa em que elas tendem a se afastar. Quando uma vai num sentido, a outra vai no outro sentido. Se o valor do R der 0, então aqui a gente tem uma correlação nula. O que é que significa? Significa que naquele conjunto de dados, as duas variáveis que a gente está estudando não têm correlação. Uma não depende da outra, uma não caminha junto ou se afasta junto da outra, não tem correlação. Aí o R dá o valor 0. O valor do R vai dar para a gente também a magnitude da correlação, ou seja, o quão intensa, o quão forte é a dependência de uma variável com relação a outra variável. E a gente olha isso pelo valor do R. Caso o R tenha dado entre 0 e 0,25, a gente vai dizer que essa correlação ela é pequena ou nula. Vai depender do estudo. Em alguns casos a gente diz que ela é pequena, em alguns casos a gente diz, olha, menor que 0,25 está tão pequeno que a gente pode até dizer que não tem uma correlação aí. Caso a correlação dê entre 0,25 e 0,50, a gente vai dizer, olha, tem uma correlação, mas é uma correlação fraquinha. Não é essas coisas todas não, é uma correlação fraca. Se o valor do R der entre 0,50 e 0,75, então a gente vai dizer que está ocorrendo uma correlação moderada. Geralmente em psicologia, quando a gente encontra uma correlação moderada, já é muita coisa. O mais comum é encontrar correlações fracas. Entre 0,75 e 1, então a gente tem uma correlação forte. Se for igual a 1, a gente vai dizer que é uma correlação perfeita. Eu falei aqui usando os valores positivos, mas ocorre o mesmo para os valores negativos. Então, a gente pode ter uma correlação negativa fraca, moderada, forte
ou perfeita, assim como a gente tem com os valores positivos. Vamos fazer uma aplicação de como é que a gente interpreta o valor do R. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a relação entre peso, no eixo Y, e no eixo X a gente tem a altura. E cada bolinha dessa, como a gente conversou no começo da aula, é uma pessoa de quem a gente coletou o par de dados peso versus altura. Eu vou inserir esses dados no software de estatística e vou pedir para ele me dar o índice de correlação. No caso, ele vai me dizer que o R para este agrupamento de dados é 0,747. Bem, primeira coisa que a gente tem que observar é que o valor não foi zero. Não sendo zero, não temos uma correlação nula. Outro ponto que a gente vai observar agora é o sinal, se ele é positivo ou negativo. Tanto olhando para o gráfico, como olhando para o número, para o valor do R, a gente vê que a correlação é do tipo positiva, ou seja, essas duas variáveis, peso e altura, quando uma aumenta, a outra aumenta junto, quando uma cai, a outra cai junto, numa proporção de 0,747. É o quão elas caminham juntas, digamos assim. E é uma correlação positiva, né? Não temos o sinal de negativo aqui. Uma outra observação é que a nossa escala, que eu mostrei anteriormente para vocês, tem 2 casas decimais. Esse valor aqui do R está com 3 casas decimais. Então, a gente vai precisar arredondar. Como o último valor da direita foi o número 7, para arredondar, a gente vai aumentar um valor, uma unidade, na casa da esquerda. Então, vamos ficar com 0,75. Pelo gráfico, pela tabela que a gente olhou anteriormente, 0,75 é uma correlação do tipo forte. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma correlação, sim, temos uma correlação, não é nula, é uma correlação positiva, as variáveis caminham juntas para frente e caminham juntas para trás no mesmo sentido, e a força dessa correlação é do tipo forte, uma vez que o valor deu 0,75. Nesta próxima figura, eu mostro para vocês como é que é o gráfico, né? Pelo menos um exemplo de gráfico de dispersão para alguns valores de R. O primeiro, a gente tem um gráfico para uma correlação positiva perfeita. Vejam que os dados parecem até que caminham em fila indiana, 1 para 1. Aqui a gente tem uma correlação positiva perfeita. No segundo gráfico de dispersão, a gente tem uma correlação positiva forte. O R aqui foi 0,9. No terceiro gráfico de dispersão, a gente tem uma correlação em que o R deu 0,5. Em seguida, um gráfico em que não ocorreu nenhuma correlação. Observem como os dados, como os pontinhos estão espalhados de forma quase que aleatória, né, no gráfico de dispersão. Em seguida, uma correlação negativa, de menos 0,5, uma correlação forte, negativa, de menos 0,9 e uma correlação negativa perfeita, em que o valor é menos 1 e volta a gente a ver a fila indiana no gráfico. Vamos fazer mais um exercício e novamente vamos trabalhar com dados reais. Aqui o que eu tenho nesse gráfico é o seguinte: no eixo X, eu tenho a renda per capita da população de um determinado país. No eixo Y, eu tenho a fração da população de um país que apresenta um quadro de anorexia nervosa. Então, esse gráfico ele está me mostrando como cada país relaciona a sua renda per capita pareado com a prevalência de anorexia nervosa na sua população. Então, a gente tem aqui uma grande quantidade de países que, quanto mais a gente olha à direita, maior a renda per capita, pelo menos no eixo X, e quanto mais a gente olha para cima, no eixo Y, maior é a fração da população que apresenta um quadro de anorexia nervosa. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: só no olho, né, só usando o olho, sem olhar ainda o valor do R, existe correlação entre a prevalência de anorexia nervosa e a renda per capita de cada país? Se existe, né, uma correlação,
qual tipo seria essa correlação? Ela seria uma correlação positiva ou uma correlação negativa, né? Deem um pausa no vídeo, parem o vídeo por aqui e tentem ter a ideia de vocês. Quando for no próximo slide, eu vou dar a resposta. Eu baixei a tabela com os dados de cada um desses países e joguei no software de estatística. Fiz o tratamento necessário para isso, que a gente vai aprender a fazer nas próximas aulas. E o software me deu esse valor aqui, R igual a 0,709. No caso, a gente arredondando, fica 0,71. Não vai mudar muito a nossa conclusão, porque o que a gente tem aqui é, uma vez que o sinal do R é positivo, então a nossa correlação é positiva. O R não deu zero, então não é uma correlação nula, é uma correlação positiva. E como foi entre 0,50 e 0,75, a gente tem aqui uma correlação moderada. Então, temos que a correlação entre renda per capita e ocorrência de anorexia nervosa na população, sim, há uma correlação, ela é positiva, ou seja, quando a renda per capita aumenta, a chance maior é que aumente uma parcela da população com anorexia nervosa, e também ela é do tipo moderada, uma correlação do tipo moderada. Terminamos a aula desta semana. Eu agradeço vocês terem acompanhado até o final. Caso tenha alguma dúvida, podem postar aqui e a gente se encontra na próxima semana.